Bom dia, sexta-feira, dia 20 de setembro. Bom, nós começamos essa sexta com um aspecto um pouquinho difícil entre a Lua e Vênus. Vocês lembram então que ontem o único aspecto perfeito que nós tivemos foi aquele entre a Lua em Áries e Júpiter em Gêmeos, né? E aí eu falei para vocês, olha, gradualmente a Lua já começa a se aproximar da oposição, né? Assim que ela passa por esse aspecto, né? Passou por esse aspecto com Júpiter. Bom, esse momento da oposição perfeita entre Lua e Vênus foi 00:13, né? Mas a Lua se movimenta bem rápido e já mudou um pouquinho o clima, gente. Ela ficou fora de curso depois desse momento, até agora no início da manhã, 6h02 no horário de Brasília, quando ela ingressou em Touro. Bom, o ritmo muda um pouco quando a Lua chega a Touro. Touro é um signo fixo e da Terra, né, que tem a frieza. A frieza é contrária à velocidade, né? Ela é mais mantenedora. Então, a gente tem uma sexta-feira que talvez para empregar atividades de muita velocidade, agitação, fazer coisas, muitas coisas ao mesmo tempo, talvez não seja tão legal, né? A gente tem um passo mais firme, que ajuda muito se você lida com atividades que têm procedimentos, porque como a gente está falando de um signo que é fixo, é da Terra também, tem secura, né? Ele acaba ajudando a gente a ser bem linear, né? Seguir bem o passo das coisas que a gente precisa realizar. Então, o ideal é você planeja aí, né? Cria aí uma espécie de procedimento aí para o seu dia, né? Um roteirinho aí para o seu dia, que aí você consegue cumprir mais facilmente, tá? Então, como eu falei para vocês, pode ser difícil conciliar muitas coisas ao mesmo tempo. A Lua em Touro, ela não facilita muito esse senso de oportunidade ou esse jogo de cintura natural, de se movimentar. É claro que, assim, cada um de nós tem um perfil, né? Eu tô falando do clima geral. Agora, também, gente, pensando em fator de entrosamento com o meio, notícias, interação com as pessoas, a Lua em Touro não é muito propensa a trazer novidades. Então, a gente tem uma sexta que tende a mais calmaria, né? Agora, depois do ingresso da Lua no signo de Touro. Bom, e também, gente, gradualmente a Lua já vai se aproximando de uma influência com Marte, que é um aspecto de 60 graus. E como Marte também está em Câncer, que é um signo d'água, mas é um signo com frieza, né? A água tem a frieza. A gente vai sentindo esse clima meio mantenedor, né? Esse momento perfeito do aspecto entre Lua e Marte é à noite só, 21h18. Então a gente vai sentir principalmente mais para o final da tarde, né? E à noite, conforme for se aproximando desse momento, bastante manutenção. É um perfil que ajuda a gente a reservar, proteger, guardar. Se você estiver pensando, por exemplo, em guardar dinheiro, pode ser interessante, mas se você estiver pensando em reservar, cuidar das coisas próximas, também, tá? Então, cuidados básicos mesmo com seus assuntos cotidianos, né, com a sua rotina ou até com pessoas queridas também, né, pode ser um pouco mais interessante. Esse aspecto que é leve entre Lua em Touro e Marte no signo de Câncer, ele favorece mais a qualidade das coisas, né, do que quantidade. Então, ele tira todo o fervor, né, tira aquela coisa mais vibrante, agitada e facilita mais se aprofundar naquilo que você estiver realizando. Por isso que ele é bem melhor aí para a qualidade dos assuntos de uma maneira geral. Agora, o sextil é um aspecto leve, né? Ele não é um aspecto robusto como é o trígono. E também a gente tem que levar em consideração que Marte está em Câncer, que é o ponto da queda dele, né? Uma debilidade. E a Lua está em Touro, que é o ponto da outra debilidade de Marte, né? Mas, ao contrário, a Lua está ali na exaltação dela e nesse aspecto Marte está em Câncer, que é domicílio da Lua. Então, esse favorecimento aí da qualidade, da manutenção, do apego com as coisas fica um pouquinho mais presente, né? Tira um pouco da agitação normal que a gente vê muito presente nas sextas-feiras, né? Bom, depois que a Lua passar por esse aspecto fácil com Marte, ela começa a se aproximar de um outro aspecto que é leve com Saturno, né, que vai ser só perfeito só amanhã, um outro aspecto de 60 graus, só que ali na madrugada, 5h49, a gente tem um aspecto entre Mercúrio e Júpiter, que é um pouquinho mais desafiador, um aspecto de quadratura. Mas, gente, Mercúrio, ele tá no ponto de domicílio e exaltação dele no signo de Virgem, e Júpiter tá no outro domicílio de Mercúrio, né, que é o signo de Gêmeos. Então, apesar de ser uma quadratura que tem uma natureza difícil, essa recepção aqui para Mercúrio vai acabar instigando um pouco mais o movimento trânsito natural das coisas, lá para o final da madrugada. Não é um clima agitado, não, né? Como o Mercúrio, ele tá no signo de Virgem, ele tem um perfil um pouquinho mais técnico, mais prático, né? Agora, num sentido de prosperidade,
é bastante desafiador, porque para Júpiter já está no detrimento dele, que é Gêmeos, e quando ele chega a esse aspecto com Mercúrio em Virgem, ele está enxergando o outro detrimento dele, que é o signo de Virgem. Então, não é legal para essas ousadias com dinheiro, para o senso de prosperidade, para a pacificação das coisas, para viagens também, mantenha atenção, faça tudo muito bem organizadinho, né? E um senso de justiça também, ele fica meio cambaleante, assim, tá? Então, é isso que a gente tem. Aí, depois, a Lua chega a um aspecto de 60 graus, 6h27 da manhã, com Saturno, né? Que é um aspecto leve, Saturno está em Peixes, vai continuando com esse clima mais mantenedor, ele não tem velocidade, mas não chega a ser uma coisa assim cansada, preguiçosa, arrastada, né? Porque o aspecto é um aspecto leve, fácil, mas já não tem aquele perfil super agitado, né? Veloz, né? Ansioso, por exemplo, né? Bem mais calmo mesmo. E à tarde, 17h30, aí a Lua vai chegar a um aspecto fácil de 120 graus com Mercúrio, é bem técnico, mas ele é prático também. Se você estiver lidando com qualquer atividade, mesmo que seja de entretenimento, vai seguir tudo naturalmente, ele não tem um perfil de desvio, não é assim super empolgado, energético, motivado, né? A gente não tem essa configuração, Mercúrio está no signo de Virgem, mas é muito descomplicado, então as coisas não vão se enroscar em nada, em complexidades, desvios com mal entendidos, nada disso, tá bom? Então a gente termina aqui o sábado com um potencial mais fácil. Agora se prepara, porque a semana que vem é super movimentada de coisas importantes, ingressos variados aí, tá bom? Então me acompanha pelo canal do YouTube, nas reflexões semanais, tá bom? Um abraço forte, ótimo final de semana, até segunda então.